Bem, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero também parabenizar a todas as mamães. Eu costumo dizer que um dia é pouco para homenagear quem merece aplausos o ano inteiro. Então, que você, mamãe, se sinta honrada, se sinta amada, e que você, filho, que tenha sua mãe viva, que você continue a amá-la, a respeitá-la, a honrá-la, e continue cuidando dela. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para a leitura que nós vamos fazer no livro de 2 Crônicas. No capítulo 20, nós iremos ler do versículo 1 a seguir. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículos 1 a seguir. O texto que nós vamos ler é um pouco extenso, mas eu quero usá-lo como base da ministração desta noite. Então, por isso eu vou pular alguns versículos, mas eu quero ler o texto para que você entenda o que nós vamos ministrar nesta noite. Diz assim, a bendita palavra de Deus: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar, buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na congregação de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, estão postos em ti. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados.
Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também de objetos de valor. Passaram-se 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles então se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Amém. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, nós temos lido a Tua palavra, Senhor, que é bendita, que é santa, que tem nos transformado, nos limpado a cada dia. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos, Pai, para buscar ao Senhor, ó Deus, para ouvi-lo, Senhor, para que o Senhor faça, Senhor, aquilo que Tu quiseres aqui nas nossas vidas, Pai. Pai Santo, cumpra o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Seja com cada um aqui e manifeste o Teu poder, a Tua glória, Senhor, a Tua graça, Tua misericórdia e amor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou dar um tema para essa mensagem. O que precisamos fazer no decorrer da nossa vida? O que precisamos fazer no decorrer da nossa vida? Então, atente, fique com atenção, que eu quero compartilhar sobre algumas coisas que nós precisamos fazer durante o processo da nossa vida, da nossa existência. Não só nos momentos ruins, mas em todos os momentos. Então eu vejo aqui que a nossa vida, ela é circunstancial. Nós podemos estar vivendo momentos bons e em poucos segundos nós podemos receber alguma notícia que faz com que a nossa vida seja levada para outro rumo, para um momento ruim da nossa existência. Mas, independentemente do que estiver acontecendo com você, porque eu não sei, eu quero que você entenda que em Deus há saída, em Deus há solução. Nós servimos a um Deus que não conhece derrotas, que eu costumo dizer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, mas é um Deus de propósitos. Amém? Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor. Eu vejo aqui no texto que Judá estava vivendo um momento muito difícil. Os moabitas, os amonitas e os exércitos dos montes de Seir estavam vindo atacar Judá. E então Josafá, ele olha para aquele grande exército e ele entende que ele não consegue na sua própria força. Então ele convida todo o povo de Judá, de Jerusalém, a buscar ao Senhor. Eu e você, nós precisamos buscar ao Senhor. E buscar em todos os momentos. Como Josafá, ele temeu, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Então, por que nós devemos buscar ao Senhor? Eu costumo dizer, porque Deus é um Deus que se deixa achar. Isso é glorioso. Deus é um Deus que se deixa achar. Entenda uma coisa, Ele não está se escondendo. Não é Deus que se esconde de nós, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos do Senhor. Somos nós que viramos as costas para Ele, somos nós que não o buscamos como nós deveríamos. Buscar a Deus
é necessário, sempre. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É preciso buscar de todo o coração. Entenda uma coisa, é impossível, olha só o que eu vou dizer, é impossível que nós busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e não o encontremos, porque Deus, Ele é acessível. Jesus, Ele já morreu na cruz, o véu já foi rasgado, nós temos livre acesso à presença de um Deus soberano, de um Deus amoroso, de um Deus que quer ter intimidade comigo e contigo. Ele nos aguarda, Ele nos espera, Ele quer ouvir a nossa voz, não porque nós merecemos ou porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é um Deus de relacionamentos, é um Deus que tem prazer em se relacionar com pecadores que Ele mesmo justificou e tem santificado. Precisamos buscar ao Senhor. Eu lembro de uma ilustração de um jovem que estava andando de jet ski e num acidente ele perdeu as suas duas pernas. E após o acidente ele começou a buscar Deus em uma determinada igreja. E passaram-se o tempo e depois de um ano, ele não sentindo paz em seu coração, ele chama o pastor para conversar e diz assim para o pastor: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? Porque ele era deficiente das duas pernas. E aquele pastor sabiamente respondeu para aquele jovem: Deus aceita um homem pela metade, desde que ele busque inteiramente ao Senhor. Mas Deus não aceita um homem inteiro que busca a Deus pela metade. Vivemos dias em que as pessoas estão buscando os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus. Eu e Juliana estávamos conversando, olha para as igrejas, onde as pessoas oferecem bênçãos, milagres, curas, estão lotadas, porque as pessoas querem os benefícios de Deus, mas não querem um relacionamento íntimo com esse Deus. Muitas pessoas estão levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não há propósito, não há rumo. Entenda uma coisa, eu e você precisamos buscar ao Senhor, buscar a Deus, e é buscar a Deus, querendo Deus. Por que muitos não encontram Deus? Porque muitos vêm à igreja, mas saem sem um encontro com o Senhor. O que vieram buscar? Qual é a motivação do teu coração em estar aqui? Eu passei muito tempo da minha vida buscando coisas, eu sei bem como é isso, mas quando o Deus dos céus e da terra nos alcança, e nos acha, e nos salva, e nos justifica, o nosso coração é transformado na busca por Ele, porque entendemos que a satisfação real vem dEle e não de coisas. Existem muitas pessoas que têm muitos bens e estão dando tiro na cabeça, porque não conhecem a paz que Cristo oferece, não possuem aquilo, meu irmão, que você tem na pessoa bendita de Jesus. Quantas vezes
eu e você reclamamos de pequenas coisas na vida, sendo que nós temos mais do que merecemos. Eu costumo dizer que nós viveríamos com a metade do que temos. Até um irmão meu me disse isso uma vez, o Miguel, que nós viveríamos com a metade. A real satisfação está em Cristo. Então que nós busquemos a Deus de verdade, não pela metade, não por causa de benefícios, mas por causa dele mesmo. Verdadeira prosperidade é desfrutar de Cristo, é viver nele, é estar nele. Isso é verdadeira prosperidade. Primeiro, eu e você precisamos buscar ao Senhor. Segundo lugar, nós precisamos reconhecer a grandeza desse Deus. Olha o hino que foi cantado aqui. É impossível que um verdadeiro cristão cante um hino desse e o seu coração não se alegre pela grandeza desse Deus. Eu fui na igreja e não senti nada. Nós não vivemos pelo que nós sentimos. É fé. Mas existem hinos que mostram a grandeza de Deus e alegram o coração dos homens. Porque quando eu vejo Deus sendo exaltado, eu me alegro. Quando eu vejo o homem sendo exaltado, eu me entristeço. Porque aqui nós devemos sempre centralizar a pessoa bendita de Jesus e não o homem. Eu não consigo fazer nada por você. Existe um Deus bendito que é o meu Deus, que é o teu Deus, que pode todas as coisas, e é por isso que é Ele que deve ser glorificado e exaltado e bendito aqui e em todo lugar. Reconhecer a grandeza desse Deus. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem falho como nós, um homem que teve muitos problemas, muitos dilemas, viveu crises existenciais, mas um homem que tinha o seu coração centrado em Deus. Não é à toa que o próprio Deus disse: o homem segundo o meu coração. Imagine Deus dizendo isso de você, de mim. O homem segundo o meu coração. Aí eu olho para o que Davi escrevia, dos 78 salmos que ele escreveu. Olha só a grandeza da beleza de um coração que engrandece a Deus. O salmo de número 145, Davi expressa a majestade de Deus, a grandeza dele. Ele diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites. Olha só em primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 em diante, a oração que Davi faz. É uma das orações mais lindas que existe na Bíblia Sagrada. 1 Crônicas 29, versículo 10, diz assim: Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, e tu estás acima de todos. A riqueza e a honra vêm de ti, e tu dominas sobre todos. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar
e para dar força a tudo. Deus é grande. Deus é muito maior do que aquilo que eu posso expressar aqui, do que aquilo que eu vou dizer durante toda a minha vida. Ele é além de tudo isso. Ele é muito maior. Nós conhecemos uma gota daquilo que é um grande oceano. E já nos alegramos, e já nos regozijamos. Imagine na glória, imagine quando a presença desse Deus grande for tudo em todos. Deus é digno de ser exaltado, Deus é digno de ser honrado. Deus é soberano, Ele não precisa de nós, Ele conta conosco, Ele tem prazer em nos usar, mas é por causa dEle, porque Ele quer, porque Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele está muito além daquilo que eu possa expressar aqui. Lembrei-me de um e-mail que recebi há um tempo atrás, de um pastor numa igreja nos Estados Unidos. Preste atenção nisso. O pastor, ele estava no gabinete pastoral, e ele ia ficar até mais tarde, então ele pega e liga para a esposa, e o telefone toca, e ninguém atende. Então ele desliga, depois de 5 minutos ele liga novamente, e o telefone toca e ninguém atende. Ele foi continuar o seu trabalho, e depois de 1 hora ligou para o celular novamente, e a esposa atendeu o telefone, e ele disse: ô mulher, onde você estava? Que eu liguei para casa 1 hora atrás, e você não atendeu o telefone. E a mulher dele disse: eu estava todo o tempo aqui, o telefone não tocou, você deve estar enganado, você ligou para o lugar errado. E ele disse: ah, mulher, eu liguei para casa, estou ligando para dizer que eu vou ficar até mais tarde aqui. Foi até rude com a esposa, dizendo que ela não tinha ouvido, não quis atender. Passou-se então aquele dia. No outro dia, à noite, o telefone da igreja tocou, e o pastor então atendeu o telefone, e era um homem do outro lado da linha, dizendo: eu quero saber por que o senhor me ligou ontem, tal hora. E aí o pastor disse: não, eu não te liguei. Ele falou: não, mas tal hora o senhor me ligou sim. E aí o pastor então caiu em si, e entendeu que era o mesmo horário que ele tinha ligado para a casa dele. E ele disse então para aquele homem: olha, me perdoe, houve um engano. E então aquele homem disse ao pastor: olha, pastor, o senhor pode se enganar, mas Deus não se engana. O pastor ficou assustado do outro lado e disse: mas o que aconteceu? Ele disse: pastor, eu, por causa do alcoolismo, eu perdi tudo na minha vida. Eu perdi a minha esposa, eu perdi os meus filhos, eu perdi o meu lar, eu perdi as coisas que eu tinha. E então ontem à noite, pastor, eu peguei um revólver em cima do guarda-roupa, e eu coloquei o revólver carregado na minha cabeça, mas antes de puxar o dedo, eu que nunca tinha crido em Deus, fiz a seguinte pergunta, questionamento a Deus: Deus, se tu existes, fala comigo. E então, pastor, o telefone começou a tocar, e eu corri para o telefone, e eu vi Deus Todo-Poderoso. A igreja do pastor nos Estados Unidos, o nome da igreja é Igreja do Deus Todo-Poderoso. E o Bina estava passando, correndo, e ficou só Deus Todo-Poderoso. E aquele homem então soltou o revólver, no sofá ficou tremendo.
sem saber o que fazer por 5 minutos. E então disse: eu devo estar louco, é coisa da minha cabeça. Catei o revólver de novo, pastor, coloquei na minha cabeça e disse: Deus, se foi o Senhor, faz de novo. E o telefone começou a tocar de novo, pastor, e eu estou ligando para o Senhor, que irei na tua igreja e serei membro dela, porque Deus me alcançou ontem à noite, eu me arrependi dos meus pecados, e hoje posso dizer que Deus existe, é bom, e estou nele. Deus é soberano. Eu contei essa história na Praça do Chetaz, numa das pregações que fiz lá. Quando eu acabei de pregar, terminou o culto, eu dei carona para o irmão Ari, presbítero irmão Ari, o Juliano sabe, outros aqui conhecem. Dei carona para o irmão Ari, fui conversando com ele, ele disse: irmão Paulo, a hora que você falou aquilo, eu lembrei de algo que aconteceu na minha vida. Você está com tempo? Eu falei: estou com todo o tempo do mundo, pode falar. E ele começou a falar que lá em São Paulo, só para você ver que Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Não pense que Deus, sem o Paulo Serosino, Ele não vai fazer. Deus, Ele faz, e Ele está falando com você aí agora, nesse momento, não é porque eu estou pregando, mas porque Ele é Deus. O irmão Ari então disse que ele estava em São Paulo, acabou o culto, ele entrou no seu carro, e Deus disse: dá carona para esse irmão aí. Aí o irmão Ari falou: mas Senhor, esse irmão vai do outro lado da cidade, eu vou para a esquerda, ele vai para a direita. Deus disse: dá carona para ele. Aí o irmão Ari parou o carro: ô irmão, entra aí. O irmão falou: não irmão, eu moro para cá, você mora para lá. Não irmão, entra aí, faz favor. E o irmão entrou e o irmão Ari levou ele. O cara morava na Paulista, num dos andares de um prédio. E quando o irmão Ari deixou ele na porta do prédio, o irmão desceu e começou a caminhar para o lado do prédio, né, saudou o irmão ali e foi para sua casa. Quando o irmão estava caminhando, Deus disse para o irmão Ari: sai do carro, sai do carro. E o irmão Ari, sem entender nada, ele saiu do carro. Agora diga o que eu vou dizer para você. E o irmão Ari ficou ali tatelado. E Deus disse para ele: ei, você aí. E o irmão Ari, repetindo, em voz alta: ei, você aí. Aí o irmão que estava andando olhou para o irmão Ari. E então Deus falou assim: não faça o que você está pensando em fazer. Eu amo você e tenho poder para transformar a sua vida. Entenda. Eu tenho poder para transformar a sua vida. Não faça o que você está pensando em fazer. O irmão Ari ficou envergonhado, porque o irmão que ele deu carona era presbítero da igreja. E foi embora, sem entender. No outro final de semana, quando eles estavam num culto, o pastor disse: alguém quer contar alguma coisa, quer dar algum testemunho? Um jovem no meio da igreja levantou-se e disse: pastor, eu quero. E aí o pastor falou: toma o microfone, vai, fala aí. Ele disse: pastor, há uma semana atrás, eu estava na sacada do prédio, na Avenida Paulista, e eu ia dar fim da minha vida, ia me suicidar, ia pular do prédio do 5º andar, quando eu ouvi uma voz, pastor, dizendo: ei, você aí, não faça o que você está pensando em fazer, eu amo você e tenho poder para transformar a sua vida. Eu desci rápido, pastor, e estou aqui agora, e não quero mais dar cabo da minha vida. Olha só o que Deus faz. E eu creio. Deus é grande. Deus é grande. E eu vejo muitos vivendo com medo. Deus é grande. E eu vejo muitos cristãos vivendo aprisionados. Muitos com medo do inimigo.
1 João 3,8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Entenda uma coisa, Martinho Lutero dizia que o diabo é serviçal de Deus, é servo de Deus. Deus ainda usa ele na sua desobediência, mas Deus é grande, meu irmão. Agora, nós muitas vezes olhamos para os problemas, nós olhamos para as ações do inimigo, nós olhamos para a nossa mesmice e nos esquecemos de olhar para o Senhor e para a grandeza dEle. Que eu e você reconheça a cada dia a grandeza do Senhor. Olha só o que Josafá diz aqui, que coisa linda. Josafá diz assim: tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Terceira, tem que correr. O que precisamos fazer no decorrer da nossa vida? Terceira coisa, precisamos reconhecer nossa incapacidade diante de certas circunstâncias da vida. Sim, olha só o que Josafá diz aqui. Ele diz assim: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Imagine, rapaz, o rei reconhecer isso. Ah, mas isso aí é sinal de fraqueza, Paulo. Não. Sinal de humildade. Humildade de um rei reconhecendo que nada podia fazer. Eu e você precisamos, sabe, disso, de reconhecer a nossa incapacidade, porque nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos uns dos outros. Até tem um versículo na Bíblia que é difícil, sabe, é um dos versículos mais difíceis de viver, que eu vejo na Bíblia, que é Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Parece que não bate com a gente. Parece que, sabe, isso aqui contraria a nossa natureza. Nós queremos ser melhores do que os outros. A Bíblia acho que errou aqui. Acho que alguém aqui, Paulo, acho que não conhecia o ser humano, não. Você superior a mim? Então vamos para uma disputa, vamos para uma competição, não é assim? Nós queremos competir. Quem canta melhor, quem prega melhor, quem fala mais bonito. Entenda uma coisa, nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para exaltar a Deus. Cada um é cada um. E eu preciso reconhecer a minha pequenez, a minha miséria. Entender que eu preciso do dedinho. Ah, um acha que é só olho, né? Ouvido, cabeça é Cristo. Mas que eu e você, nós possamos reconhecer a nossa incapacidade diante das circunstâncias dessa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que isso aqui nós possamos aprender a cada dia.
Quarta lição que eu vejo para correr. Nós precisamos olhar para o Senhor. Olha só o que Josafá diz aqui: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É um dos versículos mais lindos da Bíblia. 1 Crônicas 20, 12. Os nossos olhos estão postos em ti. Um dia, eu vi o Juliano ministrando, pregando, usando o Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. E aí então ele começou a dizer que as pessoas olhavam para os montes e olhavam os altares construídos para Astarote, para os deuses da época, para Baal. Então parecia que não tinha esperança, porque olhando para os montes não estava um altar do Deus vivo e verdadeiro. Mas então quando Davi diz isso aí, ele fala: não, mas o meu socorro não vem de nenhum desses deuses aí. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. É por isso que eu convido você a olhar para o Senhor. E eu preciso também olhar para o Senhor. Sabe, Davi olhou para o Senhor, o povo olhava para Golias. Pedro, enquanto estava olhando para o Senhor, estava indo bem, mas tirou os olhos do Senhor e afundou. Jó, a mulher de Jó, olhava para o problema de Jó. Jó olhava para o Senhor. Que nós aprendamos. Olhar para o Senhor. Esse olhar para Jesus. Hebreus 12, 2. Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um dia, na igreja, Charles Haddon Spurgeon entrou e o pastor tinha ficado em casa por causa da grande neve que caiu. Então falou para o diácono pregar. E o diácono, então, ele leu esse versículo aqui, Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E esse diácono começou a dizer: olha para o Senhor, olha para Jesus, não olha para mim não, eu sou pecador, olha para Jesus, só ficou nisso. Charles Haddon Spurgeon estava nesse culto e saiu para nunca mais olhar em outra direção, e foi o príncipe dos pregadores, um dos que eu mais admiro, foi alcançado nesse culto. Por quê? Olhou para o Senhor, não olhou para as pessoas. Entenda uma coisa, as pessoas muitas vezes nos decepcionam. Olhe para Jesus, porque Jesus jamais te decepcionará. Em Jesus não há problema, em Jesus não há defeito. Talvez você não goste de um ou de outro, mas é impossível achar defeito no Senhor. Muitas vezes as pessoas acham defeito em Jesus, porque Jesus está sendo mal apresentado e mal representado. Mas nele não há falhas. Quinta lição. Precisamos confiar no Senhor. Olha só isso aqui. Josafá, lá no versículo, ele diz assim, no versículo 26, essa peleja não é vossa. Essa peleja vocês não precisam guerrear, porque o Senhor pelejará por vós. Olha, Deus lutando por nós. É por isso que a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
se é Deus que os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já pensou? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Muitas coisas, meu irmão, você não precisa, ficar desesperado, querendo justiça da parte do homem, porque o Senhor, Ele está trabalhando, Deus está vendo, um dia, Deus julgará tudo. Então, nós somos do Senhor, e se nós somos do Senhor, Deus, Ele não dorme, Deus, Ele olha para você. Muitas vezes, as coisas acontecem porque há um propósito de Deus. Descanse no Senhor, descanse nele. Se você é dele, descanse nele. Não queira tirar proveito da situação, não queira fazer com as próprias mãos, não queira brigar. Deixe que Deus conduza a sua vida em muitas coisas que você não consegue, que eu não consigo. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, eu vi uma frase que eu não lembro o autor, mas achei muito boa, muito legal. O autor desconhecido. Olha só o que ele escreveu: se Deus deixasse eu ser Deus por um dia, eu mudaria muita coisa. Porém, se Deus me desse a sua sabedoria, eu deixaria tudo como está. Quem assistiu Deus Todo-Poderoso de Jim Carrey aqui? Eu assisti. Você vê que é o poder na mão de um homem. Não use o poder de Deus daquele jeito. Não use o poder que Deus te deu para si mesmo, para o benefício teu, mas use o poder que Deus te deu para a glória dele. E última lição. O que precisamos fazer no decorrer da nossa vida? A última lição que eu vejo é, aqui nesse texto, com base nesse texto, precisamos adorar a Deus. Olha só o que acontece nesse texto que eu li. Deus diz para eles: olha, vocês não vão ter que guerrear, eu quero que vocês tão somente adorem, tão somente cantem louvores. Imagine vencer uma batalha cantando louvores. Josafá obedece. Josafá põe o povo para cantar louvores. E o que Deus faz? Deus, Ele faz com que o próprio exército inimigo fique desbaratinado. Eles ficam tão sem rumo, o exército inimigo, que eles começam a matar uns aos outros. Eles mesmos se matam. E o povo de Israel, de Judá, cantando, adorando a Deus. Quando Josafá olha, ele vê todo o exército dos moabitas, dos amonitas e dos montes de Seir exterminados no chão. Adorar a Deus é algo maravilhoso. Às vezes a gente adora a Deus quando tudo vai bem só. Um dia eu cheguei no apartamento de uma pessoa, e essa pessoa estava vitimada com câncer terminal, e essa pessoa disse para mim: eu não consegui dormir a noite inteira, mas, olha só o que ela disse, ela disse, mas eu louvo ao Senhor, porque eu passei a noite inteira falando com Ele e louvando o teu santo nome. Cara, quando essa irmã falou isso, o irmão tinha me chamado para ir lá dar uma palavra.
Rapaz, eu abaixei a cabeça e eu disse assim: Senhor, o Senhor não me trouxe aqui para dar palavra ou coisa nenhuma. O Senhor me trouxe aqui para acabar comigo. O Senhor me trouxe aqui, Senhor, para me moer. Porque quantas vezes eu reclamo, Senhor. E essa mulher disse que passou a noite inteira te adorando. Nessa situação. Eu saí de lá diferente. Eu saí de lá consolado, confortado, cheio de Deus, por causa do testemunho da vida daquela irmã. Adoradora, verdadeira adoradora. Jesus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Entenda uma coisa, eu e você buscamos a Deus, mas Deus busca uma classe de pessoas, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é isso? Em espírito, é com o meu espírito, em todo lugar eu consigo adorar a Deus. Não é só aqui no templo, mas é em todo o tempo. Eu consigo adorar a Deus dentro do carro, eu consigo adorar a Deus trabalhando, em casa, na escola, em todos os lugares. E o que é adorar a Deus em verdade? Adorar a Deus em verdade é porque aquela mulher, a samaritana, que estava conversando com Jesus, vivia uma vida de mentiras. Jesus diz: vai lá e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus diz: bem disseste, porque tiveste 5 maridos, e o que você está agora não é teu marido. Uma vida de hipocrisia, de farisaísmo, de rituais religiosos. Deus, em Joel 2,13, Deus diz ao povo: eu estou cansado das vossas solenidades, eu estou cansado dos vossos rituais, eu estou cansado de vocês rasgarem as vestes, dizendo que está me adorando. Eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Adorar a Deus é muito mais do que cantar louvores. Adorar a Deus é quando eu e você reconhecemos que Deus é bendito. Deus, Ele tem toda a propriedade, toda a grandeza, que Deus tem toda a majestade, que Deus é Deus e que eu sou servo, não sou o Senhor. Senhor é Ele, e Ele é digno de ser honrado, de ser adorado. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar. Nós devemos sempre ser gratos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque reconhecemos, Deus, que nós somos pó. Reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, a nossa mesmice. Oh Deus, reconhecemos, Deus, que nós somos, Pai, dependentes do Senhor. Pai Santo, nós precisamos buscar ao Senhor, Deus. Obrigado, Deus, por nos encontrar, por nos achar, por falar conosco. Obrigado, Deus, pelo relacionamento que nós temos contigo, Senhor. Estreita esse relacionamento, Pai. Faz a cada dia com que sejamos íntimos. Oh Deus, que queiramos a Tua presença em nós, em nossas vidas, Pai. Que entendamos, Pai, que Tu és grande, Tu és maior daquilo que nós possamos viver, Deus. Oh Deus, exalta o Teu santo nome, engrandece o Teu santo nome, Pai. Leva-nos a Te glorificar, Senhor, a Te bendizer, Papai. Senhor, Papai, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder confiar no Senhor.
oh Deus, de poder a cada dia, Pai, se derramar na Tua presença, deixar que o Senhor conduza as nossas vidas, Pai, que o Senhor, Deus, que é um Deus que luta por nós, que o Senhor peleja por nós, que o Senhor vá avante, Pai, que o Senhor faça aquilo que Tu queres, oh Deus, talvez aqui na igreja tem alguém, Pai, que está passando momentos difíceis, Pai, que o Senhor seja na vida dessas pessoas, e que o Senhor os alcance, Pai, com o Teu amor, com a Tua graça. Oh Deus, restaura vidas aqui, papai, salva vidas, Pai, oh Deus, que o Teu grande amor seja manifesto, Pai, na vida desses, Pai, oh Deus, e nas nossas vidas, que tanto precisamos de Ti, papai. Deus, obrigado pelo privilégio, pela honra de poder Te adorar, Senhor, de poder cantar louvores ao Teu santo nome, por poder viver, Pai, oh Deus, uma vida, Pai, de adoração. Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor cresça a cada dia e que nós diminuamos, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus, obrigado pelo Teu grande amor, obrigado, Senhor, pela Tua grandeza. No nome santo de Jesus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus.